bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus muito abençoe vocês, como fui edificado já pelos cânticos nessa manhã. Sintam-se abraçados, meus irmãos, pela família memorial, sintam-se abraçados pela fé em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 22. Eu estarei pregando hoje à noite, lá em Currais Novos, sobre a vinda de Cristo. Aí o reverendo Diogo assim, prega logo hoje pela manhã, que já fica gravado. Eu digo, não, deixa eu pregar lá, que eu fui convidado para pregar lá sobre a vinda de Cristo. Aí eu perguntei, vocês estão falando sobre o que na igreja? Eles estão expondo o tema da reforma, os solas. Eu digo, então vou falar, a partir de Gênesis 22, somente a fé. Então, abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 22. Olha como está escrito, santo irmão. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova. E lhe disse, Abraão. Este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão, por nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos foram para Betseba, onde fixou residência. Nós estamos diante de um dos textos mais belos e também cheio de teologias, cheio de ensinamentos. Nós encontramos aqui o pai da fé. Quando nós lançamos os olhos para o texto, nós encontramos o personagem Abraão que, ao longo de toda a revelação do Velho Testamento e no Novo Testamento, nós encontramos ele como aquele norte, aquela orientação basilar, central da fé. E é justamente nesse ponto que eu quero falar para vocês. Abraão não tinha o contexto e a estrutura de fé que nós temos. Observe que ele recebe um chamado de Deus e
ao Senhor revelar a Abraão, ele obedece, mas ele não tem nenhuma experiência, ele passa a confiar e a ter tudo como a primeira vez com Deus. Meus irmãos, se eu perguntar aqui, quantos de vocês já são cristãos, sejam católicos ou evangélicos? Desde que eu nasci sou cristão, católico ou evangélico, terceira, quarta geração. Quanto nós já temos recebido de histórias e conhecimento e de ensinamentos e de instruções. Mas Abraão não. Ele acreditou só pela fé. Não tinha um pastor para orientar ele, para dar uma boa interpretação. Não havia nenhum grupo das irmãs da SAF ou da UPH. Não havia nenhum grupo teológico. Não havia nenhum líder religioso de renome que pudesse dizer: Abraão, isso é loucura, cuidado com isso. Não, ele foi só pela fé. Eu queria distinguir isso aqui, somente a fé e somente pela fé. Hoje, diferente de Abraão, nós não temos essa revelação direta, inédita, mas pela fé, construída pela revelação de Deus e acumulada há anos e há milhares de anos, pela fé, nós seguimos a nossa confiança que Deus é conosco, louvado seja Ele, na pessoa de Jesus Cristo. Mas não espere, de forma inédita, você ter uma revelação de Deus, porque isso, meu querido, eu creio que não está mais para o contexto de vida, mas vivemos olhando para a fé revelada e preservada ao longo dos séculos pelo povo de Deus. Mas Abraão não, ele teve essa palavra pela fé, só pela fé ele estava ali. O que é que vai acontecer? O que é que vem? Pois bem, olha como começa o texto, por favor. Diz o texto que depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Que coisa, meu querido. Vamos lembrar um pouco, o Senhor chama Abraão, diz: sai da tua terra, da tua parentela. Ele saiu, obedeceu a Deus e foi. Foi caminho a fio, confiando em Deus. Para onde? Não sabia. Depois o Senhor volta a falar com Abraão e disse: eu te darei um descendente. E depois de 75 anos de idade, ele fica lá dizendo assim: quando será isso? Surge uma conversa entre ele e a esposa oferece uma criada da casa chamada Agar, e disse: olha, deita com ela, tira dela a nossa descendência. Surge aí Ismael, que durante 13 anos, olho no olho, gente boa, gente amiga, durante 13 anos, Abraão dizia: eis aqui a minha bênção, olha a bênção, e o menino foi crescendo como bênção na boca de Abraão. E quantas vezes nós chamamos de bênção aquilo que providenciamos no lugar da bênção de Deus? Quantas vezes nós dizemos: comprei um carro em 100 parcelas, é bênção. Isso é para você ir para o banco. Como é que a gente facilmente colocamos no vazio, que ainda não veio a bênção do Senhor, as nossas bênçãos como nós queremos? E durante 13 anos, a bênção nunca foi bênção, era apenas uma satisfação, algo pessoal, para dizer assim: está vendo que eu estou bem na fita com Deus? Aí o Senhor disse: não, Abraão, não é ele. O filho da promessa não é Isaac, não é Ismael, será Isaac. E o Senhor pôs ele à prova, ele já com 99 anos se deita com a sua esposa, já com 90 anos. E é interessante que quando o anjo do Senhor, uma teofania do Cristo, aparece e conversa com Abraão, está lá Sara, por trás da tenda, escutando a conversa, e quando o anjo assim: e daqui a um ano eu voltarei, e você terá um filho com a sua esposa, ela... Aí o anjo do Senhor disse: e ela está rindo. Ela disse: não estou rindo. Como o Senhor é educado, e como Ele não despreza mesmo nossos erros na frente do público. Como o Senhor foi elegante com Sara. Você mentiu, Sara, você riu. Sabe por que você riu? O nome do seu filho, quando for pronunciado, todo mundo vai lembrar que você riu. O nome dele será gargalhada, risada, no sentido de deboche. Isaac significa isso, risada, gargalhada. Já, que coisa, né? Aí vai o texto, esse menino cresce, aí de novo o Senhor, quando aparece com cada um, com a gente também, né? Prova a gente. Aí diz o texto: pois o Senhor Deus a Abraão disse: Abraão. O que eu gosto do texto, olha para o texto aí, ele chama pelo nome: Abraão. O Senhor não nos chama como produto de um número de igreja, como um número de membresia.
O Senhor nos chama pelo nosso nome, o Senhor sabe a nossa existência. O que eu vejo aqui é uma identidade, é uma personalidade aqui. O Senhor nos conhece como persona, o Senhor nos conhece como pessoa, não como mais um ou como um perdido na multidão. O Senhor nos conhece pelo nome, louvado seja Ele por isso. Ora, gente boa, gente amiga, olho no olho, se o Senhor sabe as estrelas do céu e as chamas pelo seu nome, Ele nos conhece. Nós não somos um acidente e não estamos aqui sem a mão de Deus, olhando, melhor, vendo e guiando os nossos passos. Abraão, assim como o Senhor conhece Abraão, o Senhor também nos conhece. O Senhor sabe quem é você, sabe as suas necessidades e as minhas necessidades. Nosso relacionamento com Deus não é apenas uma questão de transmissão de ideias. O Senhor se relaciona conosco e ao relacionar-se conosco por meio de Jesus Cristo, nós nos relacionamos com Deus por meio de Jesus Cristo também. O Senhor nos conhece, meus irmãos, louvado seja Deus. Ele nos conhece. Abraão, ele não diz assim, ei homem, ô santo irmão, você sabe que pastor tem alguns cacuetes. E não, por pregar em vários lugares, a gente não conhece todo mundo pelo nome, é difícil mesmo. Tem igrejas que a gente prega que tem 300 pessoas, 500, 400, 1.000, 3.000 pessoas, e não tem como a gente conhecer todo mundo. Eu desenvolvi algumas técnicas para me comunicar. Eu digo, santa irmã, como vai a senhora? Vou bem, reverendo meu. Eu digo, graças a Deus, estamos bem. Santo homem, como é que está você? Gente boa, gente amiga. Mas o Senhor nunca vai dizer assim, como subterfúgio que eu uso para manter o diálogo. Gente boa, santo irmão, santa irmã. Ele é assim, Elizabeth, Romeu, Abraão. Ele nos chama pelo nome. E é o nome que mais nos chama a atenção, é o nosso nome. Quando eu estou dando aula ou instruindo alguma palestra sobre liderança, eu digo, o nome mais importante que a pessoa quer ouvir é o nome dela. É o seu nome que lhe chama a atenção. E o Senhor chama o seu nome, o Senhor diz, trata você pelo seu nome, porque Ele sabe da sua personalidade, o quanto você guarda esse nome. E se o seu nome está na lama, o Senhor te chamará e vai te erguer e vai limpar o teu nome, porque Ele é Deus de restauração. Abraão, que o Senhor nos chame pelo nome nessa manhã. Louvado seja o nome dEle. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, o segundo ponto que eu quero falar para vocês aqui, a segunda lição, dá uma olhadinha. Abraão, ele lhe respondeu o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. A segunda expressão do texto, no capítulo 1, verso 1, é a disponibilidade, é eis-me aqui. Ah, meu querido, olho no olho, gente boa, gente amiga. Quantas vezes eu, garoto, papai dizia assim, seu Manu dizia, Romeu, eu dizia, eis-me aqui, papai. E principalmente no dia de feira, lá em Caruaru, mamãe chamava o caçula, que sou eu o caçula da família, então sobra o que para o caçula? Ir pegar o que esqueceu na feira, comprar o que deixou na feira. Romeuzinho, eu dizia, mamãe, eu já sabia que era. E tinha que estar lá, eis-me aqui. Por alguns critérios, nós respondemos, eis-me aqui, quem nos chama. Porque quem nos chama tem autoridade. Quem nos chama tem influência sobre a gente. Quem nos chama tem como nos abençoar ou nos trazer punições. Vou não, mamãe. Duvida eu dizer isso para a dona Zefinha. Vou não, mãe, vá a senhora. Eu levava uma pisa daquela. Olha, não é esse negócio, não tinha nenhuma expressão de direito como tem hoje não, viu? Hoje tem até eleição, né? De algumas expressões para guarda de crianças aí. Pois bem, não havia essa questão não. Quantas vezes só o simples fato, eu sei que é muita ignorância ou muita formação de autoridade dos nossos pais, dizer, você está bem, pai? Você está bem o quê, menino? É o Senhor, o Senhor. Eu gosto muito quando vejo a nossa geração e a vossa geração mais jovem chamar Deus de você. Você está bem? Eu digo assim, eu estou gostando até que ponto? Que trato é esse? É o Senhor Todo-Poderoso. Nós sabemos na língua portuguesa a importância desse pronome de tratamento, de saber, Senhor, eu me coloco no lugar certo e sei quem é Ele. Por mais que eu chamo Ele de Pai, Ele é meu Pai, mas Ele é Senhor, Ele manda. E eis-me aqui, Senhor. Romeu, eis-me aqui, Senhor. O que queres? Que possamos ouvir nessa manhã de hoje, o Senhor dizendo, Beltrano, eis-me aqui, Senhor. Tu estás no controle, eu obedeço a Ti. Amém. Eis-me aqui. Ora, triste é obedecer uma autoridade que não é nem parente, que não tem nenhum vínculo de relacionamento com a gente, e diz assim, para o carro. E você para.
Saia do carro e você sai. Porque essa autoridade impinge possibilidade de afetar a sua liberdade, a minha liberdade, afeta a questão até da minha integridade física. E eu saio. Ora, meus queridos, que nenhuma autoridade seja como essa a bater o nosso coração, mas que seja a autoridade do Senhor dizendo assim: eu estou aqui, confie em mim. Você pode entregar completamente o seu coração ao Senhor, pois o Senhor nos guardará sempre. Somente a fé. Creia no Senhor. Vamos continuar o texto, por favor? Olha o que diz o texto no verso número 2 agora. Lê comigo, por favor. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocaustos, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ora, se a primeira identidade do texto aqui é personalidade, identificação, o Senhor nos conhece, sabe quem somos, há uma identidade aqui, há uma expressão de estar disposto, que eu coloco disponibilidade. Veja que o texto é assim: sai e vai com teu filho para sacrificar. Olho no olho, gente boa, gente amiga, o lugar da nossa bênção é o sacrifício. Passa pelo sacrifício. Não há sem sacrifício, não há como vermos a bênção do Senhor no nosso dia a dia. Por sacrifício eu estou dizendo renúncia. Eu me lembro que o irmão do louvor estava falando sobre santificação. O que é santificação se não sacrifício? Abrir mão de desejos carnais, abrir mão de atitudes, de pensamentos. Sim, meu querido, embora que o texto aqui não está falando dessa questão subjetiva, mas está falando de algo muito objetivo. Você vai sacrificar o seu filho. Essa questão é a que é mais delicada no texto. É que todos os outros deuses e as outras nações ofereciam sacrifícios humanos. E Deus se levanta e diz assim: não, eu não aceito sacrifício humano. E agora, como será tal coisa? Que incongruência, como se pode sustentar? O Deus que diz que não aceita sacrifício humano e repreende, repile, põe para fora toda a possibilidade de sacrifício humano, dizendo assim: levanta e sai para sacrificar o teu filho. Será que Deus entrou em contradição? Abraão disse: eu sei, pela experiência que eu estou tendo com esse Deus, que esse Deus não é Deus de contradição. Eu vou obedecer a Ele, Deus proverá. Se você não tem fé para cumprir o que o Senhor está mandando, obedeça mesmo assim. Se não tem fé, obedeça. E muitos sem fé obedecem e veem o Deus provendo as coisas. Se não é pela fé, que seja pela obediência, porque Deus agrada muito mais da obediência do que do sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Que tenhamos fé. Se faltar fé, eu vos digo, falta fé em mim muitas vezes. Eis que vos prega, muitas vezes falta fé. Mas eu obedeço porque eu sei quem é o Senhor. Eu sei o que é a sua palavra. Amém, meus irmãos? Sai para sacrificar. E dá uma olhadinha, por favor, o verso de número 3, você pode ler comigo, por favor? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, achou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. O que é que a gente vê aqui? Obediência. Senhor, por favor, o senhor está pirado, o senhor só pode estar desencontrado. O Senhor está pedindo que eu sacrifique meu filho, a quem o Senhor disse que é o filho da promessa, que vai ser o que vai abrir os caminhos da minha casa e vamos prosperar, e agora o Senhor que dá, o Senhor está tirando de uma maneira mais desencontrada de conciliação, que é sacrificar. Mesmo assim, olha o que diz o verso 3, ele obedeceu. Obedeça, meu querido. Olha, eu já ouvi Hernandes pregar nesse texto, já ouvi Augustos, já ouvi outros pastores de outras denominações, já li os pais da igreja, já li outros comentários. Eu não vejo nenhum comentário, nenhuma pregação nessa parte com emoção. É um texto que não dá emoção, é seco. É um texto que não nos passa assim, e deixou o filho pródigo, a sua casa e foi, e a gente chega até a colocar tom de dramatização na voz, para que vocês entendam, mas aqui não tem como ter emoção. Você vai sacrificar seu filho. Eu fico imaginando, olho no olho, gente boa, gente amiga,
a cabeça de Abraão, dizendo, e agora? Ou eu abro mão de Deus e deixo ele de lado para preservar meu filho. Eita, a cruz e a espada, aqui está ele. Se eu abrir mão de Deus e de crer nele, de obedecer, eu vou preservar a vida da minha casa, da minha família. Mas se esse Deus é o que é, se eu virar as costas para ele e preservar o meu filho, eu tenho certeza que eu não terei a bênção dele sobre mim. E agora? Então é melhor obedecer. Meu filho, prepara a mochila. Mochila de costas, porque vamos passar uns 3 dias de viagem. Vou contextualizar um pouco. Pega uns 3 biscoitos trelosos. Põe as 2 latinhas de Coca-Cola. Ponha suspiro que você gosta, tareco, e vamos fazer um piquenique. Olha, leve a barraca, porque papai à noite vai armar a barraca, fazer um fogãozinho lá, uma fogueirazinha. Papai, eu posso levar traque bebê, posso levar fogos, pode levar até estrelinha, meu filho. Quantas vezes nós sabemos o que estamos passando e não transmitimos para os nossos filhos o drama da vida da família? Quantas vezes nós furtamos deles até a expressão facial, para que eles não fiquem dizendo, está acontecendo alguma coisa, pai? E a gente chega, vem do carro assim, entra em casa, aí quando abre a porta faz, e aí família querida, como é que estão vocês? Para que eles não sofram. Abraão levantou de madrugada dizendo assim, eita, é agora que eu vou para a minha caminhada, eu vou obedecer a Deus, mas eu não vou dizer ao garoto que eu vou sacrificar ele. Que ele vai dizer, o senhor está brincando comigo. Pai, fala sério. Eu não vou ver nenhum Botafogo ser campeão esse ano, meu pai. Me fala sério. Não, meu filho, você vai. Ele preservou. E cada dia que se passava na caminhada, Abraão tinha que ser um bom representante para o seu filho. Aí, verso 4, esse corte do texto, epistemológico do texto, para mim, dá muito esses ensinamentos. Olha o que diz o verso 4. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos e o lugar de longe. E agora? Não há mais o que representar. Não há mais como encurtar. Não há mais como a peça teatral da vida ser escondida. O drama começou. Ele vai saber. E o menino, pegou logo a ideia. Disse, meu pai, eu acho que era um pouco baiano esse menino. Meu pai, o que está acontecendo aqui? Eu estou vendo aqui o fogo, a lenha, o cutelo, mas cadê o cordeiro? A ideia de sacrifício era comum, aqui eu posso até aplicar para vocês. Em Abraão, na casa dele, já havia o culto a Deus público, familiar, onde os filhos e os seus servos já conheciam a questão de cultuar a Deus por meio de sacrifício, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Essa é a ideia do texto. Aí está aqui, meu santo homem, minha santa irmã. Então disse a seus servos, verso 5, esperai aqui, e eles esperaram. Agora observem, gente boa, gente amiga, como termina o verso 5? Voltaremos para junto de vós. Aqui há a dialética sendo alvo de uma conversa. Qual é a tese? Sacrifica teu filho. Qual é a síntese? Sim, obedeço. Agora, a síntese, ele não sabia. Qual é a tese? Sacrifica teu filho. Qual é a antítese? Sim ou não? Sim, eu vou sacrificar. Mas ninguém sabia a síntese, nem mesmo Abraão. Mas em si, olha como ele coloca já a pista, a possibilidade de dizer assim, mesmo que a tese dele seja assim, mas as misericórdias do Senhor podem alterar o seu ânimo, o seu pedido, a sua ordem. Amém. Olha qual é a síntese que ele está esboçando. Gente boa, gente amiga, olho no olho. Mesmo que a tese seja não tem jeito, mesmo que o diagnóstico diga assim, só tem 3 semanas, eu lido isso diariamente com algumas pessoas, seja na igreja, seja no escritório, seja no dia a dia. Vamos fazer uma imunoterapia, faz um artigo, faz uma peça, manda para a questão federal, demora 2 meses, 3 meses, vem a imunoterapia que dá de 3 meses a 45 meses de sobrevida. Mesmo que seja um diagnóstico, mesmo que haja, dizendo assim, não tem mais do que 2 semanas, ou 3 meses, ou 45 meses, essa é a tese. Qual é a sua antítese? Sim ou não? Mas a síntese num cristão sempre diz assim, Deus proverá.
Deus pode alterar, Deus pode mudar. Meus irmãos, quanto à tese e antítese de vida, todo mundo já sabe. É a síntese que nos faz vencedores em Cristo Jesus. Haja fé em vocês, mesmo que o objeto da investigação diga, não tem jeito, diga, eu creio naquele que pode todas as coisas. Comece a semana assim, tenha uma boa semana assim, com a síntese, não de uma esperança vazia, não de uma esperança que não tem jeito, mas olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Há jeito em nome dele, há jeito para a nossa vida. Olha o que diz o texto, vamos lá, vamos marchando já para o final. Tomou Abraão a lenha, no verso 6, tomou Abraão a lenha do holocausto. Eu quero destacar essa expressão. Tem mais uns 10 minutos, não temos? Mais uns 10 minutos? Vamos lá. Veja o verso 6 aí. No finalzinho, caminhavam ambos juntos. Estão comigo? Veja o verso 8. E seguiram ambos juntos. Palavra aqui, deixa eu dar uma aplicação aqui. Ambos juntos. A ideia é que pai e filho estavam ali. Ele poderia já começar a desprezar o filho. Eu vou usar uma expressão assim, ele poderia já estar desmamando o filho, sentimentalmente. Optei por Deus, vou obedecer a ele, então eu vou desmamar o filho. Sabe uma coisa? Eu já vou virar as costas, já vou ser rude, porque eu já vou estar criando em mim um espírito, um pensamento de uma ação violenta e de desprezo, de morte. Ele poderia estar à frente, ou dizendo assim, vai na frente, vai na frente, vai. Não. Ele nem ficou à frente do filho e o filho atrás, nem ele colocou o filho à frente. Vai, menino, leva, vai logo. Que menino preguiçoso. Ele não começou a desprestigiar e nem trazer questões que coloquem o filho em lugar aquém dos seus comentários. Ambos juntos. Eu sou pai de 3 filhos. Tem coisa que eles fazem assim, eu digo assim, rapaz, como é que pode? Uma coisa que eu nunca pedi a Deus é ser anjo da guarda de menino, porque é difícil, porque aqueles 3 deram um trabalho. Eu acho que tinha rodízio de anjo da guarda dos meus filhos ali a cada 2 horas, que era difícil. Eles crescem até graúdos, mas não tem um dia que eu não sento com eles e a gente converse, não tem um dia que eu, olho no olho, falo com eles, como é que foi? Não tem uma semana que não sentemos juntos e cultuemos ao Senhor e cantemos louvores ao Senhor. Ambos juntos. Muitos dos nossos filhos não estão conosco porque não estamos andando com eles. Muitos estavam juntos conosco no começo, mas não continuamos andando junto com eles. E eles deixaram a igreja, eles deixaram de caminhar com a gente por algumas coisas, seja por questões eclesiásticas, mas talvez muito mais pela questão de comportamento nosso, muito mais ético, moral nosso. Como nós somos bons aqui, mas em casa como somos muitas vezes péssimos. Como somos agradáveis aqui, falando com todo mundo. Lá em casa, na casa, muitas vezes nem falamos com os nossos filhos direito. A título de exemplo, eu peço até venha, desculpa a vocês, em dar um exemplo pessoal de casa. Era aniversário de um dos nossos filhos, a Sara. Era jovem, seus 5, 8 anos. E fizemos uma festinha, coisa de pai coruja, mãe coruja, que quer fazer a festinha, chamar os irmãos da igreja, as crianças, o pessoal do departamento infantil. Eu morava na Candelária, no Alto da Candelária, na rua Militão Chaves. No apartamento. Gente, eu cuidei daquele apartamento, limpei, uma maravilha. Ora, você podia se deitar 3 dias que não tinha bactéria. Estava tudo limpo. Sarinha, a aniversariante do dia, saiu do chuveiro, do banheiro, e foi como criança molhando. Eu disse, Sarinha, que absurdo é uma coisa dessa, seu pai está limpando isso tudo. E reclamei, chamei ela a atenção, e peguei ela e disse, vá para o banheiro e se enxugue lá. 4 horas depois, chegaram uma reca de meninos, passaram pela grama do condomínio, entraram e melaram tudo. A única coisa que a minha filha fez foi assim. Ambos juntos. Eu pedi perdão, desculpa à minha filha de 6 anos. Eu tenho meus pecados e todos têm os seus, mas estejam sempre juntos dos seus, em nome de Jesus. Ande com eles. E o que você aqui seja em casa, eu até vos digo, seja mais em casa do que aqui. Seja muito mais em casa do que aqui. Aqui será uma consequência do que você realmente é em casa. Não temos como representar em casa, nós somos o que somos em casa.
aqui podemos representar. Porque aprendemos na cultura social, a sociedade, a nos comportar de acordo com o sorriso que quem nos dá. Se você fechar a cara, eu vou assim, oi, tudo bem? Você, tudo bem. Eu digo, opa, já sei que isso aqui eu vou dar um passo atrás. E como é que vai a vida? Bem, eu digo, vou de lado porque isso deve estar armado. E vou viver. Aqui podemos até representar, mas em casa não. Que possamos andar juntos em nome de Jesus com os nossos filhos. Louvado seja Deus. Amém. Dá um tempo chegar em casa assim, meu filho, eu te amo. Eu te amo. Dá um tempo pegar, abraçar sua filha, sentada assim, mamãe vai fazer a lasanha, mas só faça hoje, para que de hoje a 8 ela tenha assim, mãe, a lasanha, vamos sair juntos, vamos caminhar, mas curta e viva com os seus, em nome de Jesus. Amém. Ambos juntos. A primeira lição é Abraão, é identidade. Dispõe-te, eis-me aqui. Fazer o quê, Senhor? Sacrificar meu filho? Eu não tenho essa fé, mas vou obedecer. E o Senhor, na obediência, vai gerando possibilidade de esperança. Eu voltarei com o menino. Olha, por favor, dá uma olhadinha no verso de número 8. Você pode ler comigo, por favor? Podemos ler uma só voz? Verso 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Deus proverá, Jeová Nissi, o Jeová Jirei, o Jeová que cuida de todas as nossas possibilidades que nós não estamos enxergando, Deus proverá. É interessante, quando eu exponho o texto de Apocalipse 5, eu começo por esse texto aqui. Deus proverá o cordeiro. Olho no olho, lá em Êxodo capítulo 12, tem um cordeiro para uma família. Aqui é um cordeiro para uma pessoa. Aqui é a primeira expressão de sacrifício para o indivíduo registrado, aonde é um cordeiro para Isaac. Lá em Êxodo, capítulo 12, é um cordeiro para cada casa, e o sangue do cordeiro que tiver nos umbrais da casa será para cada casa. Em Isaías, ele levou sobre si sobre seus ombros os nossos pecados, é o cordeiro para todas as nações, melhor, para a nação de Israel. Mas, porém, quando João, no capítulo 1, verso 28, diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é mais o cordeiro para um indivíduo, para uma família, para uma nação, mas para todos os povos, todas as línguas, todas as nações, bendito seja Deus. E João diz que Abraão viu esse dia e se alegrou no Senhor, porque era o dia do Senhor, o dia do sacrifício para todas as nações, bendito seja Ele. E o nome daqui é confiança. A quarta lição que eu tiro aqui é que ele tinha confiança. Deus proverá para si, meu filho. Olha, o cordeiro é para Deus, não para nós. Meu filho, Deus providenciará o cordeiro para ti, meu filho. Não, é para Ele mesmo. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo. O sacrifício pode ser para representar a nós, a Deus, mas o sacrifício é para Deus. Então, que possamos entender que tudo que é necessário para perdão dos nossos pecados e nossa salvação, Deus já providenciou. Somente a fé, só pela fé, temos paz com Deus mediante Cristo Jesus. Amém. Deus proverá. Gente boa, gente amiga, dá uma olhadinha, por favor, no verso de número 13. Pode ler comigo? Lemos juntos, por favor? Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. O vigário está presente? Não. O vigário não está nem presente, nem o padre, então a igreja está só. Porque vigário é substituto. O padre está presente, o pastor está presente, não, só o copastor. É o vigário e o que substitui. Olho no olho, Cristo é o vigário de todos nós. Nunca faltará o vigário presente no nosso coração, quando vier ele perguntando assim, e quem lhe defende, quem lhe guarda, quem lhe protege, quem perdoa os seus pecados? Haverá sempre assim, o vigário está presente na minha alma, o Cristo me guarda, Ele é o meu substituto. Aqui é substituição, é vigário, o vigário de Deus que tira o pecado do mundo, acompanha cada um de nós. Essa semana que passou eu preguei na igreja, foi Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, lá em Potengi. E pregando lá, e fizeram uma exposição para eu falar, me deram um tempo para eu falar de o Deus que acompanha Moisés,
pode não nos acompanhar. Aí eu digo, eita, estão pegando pesado comigo. Que Moisés diz assim, olhe, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Havia uma possibilidade de o Senhor não ir com Moisés. Tanto é que Moisés disse, a tua presença é importante. Eu disse, isso aqui é verdade, mas isso aqui é sombra, isso é Velho Testamento. Porque da boca do Cristo diz assim, eu estarei convosco todos os dias da tua vida. Moisés poderia não ser acompanhado por Deus, mas é impossível um cristão não ter o Cristo ao seu lado. Porque ele disse, eu estarei contigo todos os dias da tua vida, até você mesmo em pecado. Você é meu, eu vou fazer de tudo, e você vai ser vencido, e você vai confessar os seus pecados, e dizer, me perdoa, e eu como cordeiro vou dizer, eu sou o teu substitutivo. É impossível um cristão dizer que Deus não acompanha. Sim, Deus nos acompanha, porque Ele disse, eu estou convosco todos os dias. Mas eu pisei na bola, eu estou convosco. Eu menti, eu estou convosco. Eu roubei, eu estou convosco. Porque Ele está conosco, é que nós pedimos perdão. Porque se Ele não estivesse conosco, nós não pediríamos perdão, e não aceitaríamos a disciplina da igreja, e não continuaríamos na igreja, iríamos para fora. O Senhor substituiu, olha meus irmãos aqui. O Cordeiro está presente no nosso meio. O vigário tem cuidado de nós. Bendito seja Deus. Vamos concluir, meus irmãos. Veja, por favor, o verso de número 16 em diante. Olha o que diz o verso 16 em diante. Diz assim, deixa eu tomar um pouco d'água aqui, porque a coisa está pegando. E disse, jurei por mim mesmo. Diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Notaram aqui? Obedeceste à minha voz? Parece que vacilou um pouco Abraão na fé, mas obedeceu. Se faltar fé, que não falta obediência na nossa jornada de fé, na jornada de cristianismo. Eu gosto muito dessa expressão do verso 16. E disse o Senhor, jurei por mim mesmo. Quando foi que o Senhor jurou por si mesmo? Nós temos até no nosso cenário, que ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor. Aí tem aquela parte, meu Deus por si jurou, e eu nele confiei. Foi a noite mais terrível de Abraão, a noite escura da alma, capítulo 15 de Gênesis. O Senhor disse, ei, quer falar contigo, Abraão? Aí o Senhor disse, Abraão disse, lá vem o Senhor de novo. O que o Senhor quer, Senhor? Eu quero fazer uma conversa contigo, pé de orelha. Ele disse, não acredito. Abraão tem a noite escura da alma. Ele disse, no capítulo 15, ele disse, Senhor, o que é que estás? Ele disse, eu sou o teu Deus. Confia em mim. Aí o Senhor faz aquele, racha os animais do meio. Não é holocausto, não é sacrifício. O capítulo 15 de Gênesis não é sacrifício. Porque a palavra que usa lá é cadáveres. Cadáver não está ligado a sacrifício. Se é cadáver, não tem sangue. Se é cadáver, já está completamente desassociado a sacrifício. A um homicídio, a mais uma morte sem rito religioso. Ali era um contrato da época. A corte da época era desse jeito, que duas pessoas iguais pegavam os animais que tinham posse e racha o boi que eu racho aqui, o meu cordeiro, o meu novilho. E vamos passar pelo meio. E um olhando para o outro, assim, vai tu primeiro, eu vou. Estou dizendo, se eu não cumprir minha palavra, você faça o que você fez com esses animais aqui. Me torne no meio. Eu acho que teria pouco serviço para advogado hoje em dia, se continuasse esse contrato. Quando Abraão foi passar para cumprir o contrato, cumprir o seu juramento, da sua palavra, diz o texto, e veio as aves de rapina, e Abraão ficou lutando, e veio um profundo sono. Uma aplicação. Deus muitas vezes manda aves de rapina para a gente não jurar aquilo que não vamos cumprir.
Vocês não sabem a importância das aves de rapinas na história da nossa vida. Muitas vezes, Deus parece que não gosta de mim. Por que eu não consegui essa casa? Deus não gosta de mim. Por que eu não consegui tal coisa? Aí quando passa um ano, dois, assim, meu Deus, graças a Deus. Como é bom as aves de rapinas, como são boas quando a gente descobre que é vontade de Deus, a gente não dá um passo em falso. Amém. E quando Abraão foi passar, o Senhor deu um sono profundo. E foi o Senhor que passou. O Senhor disse, Abraão, eu dou minha palavra, eu juro. Meu Deus por si jurou. Se eu não cumprir minha palavra, que te abençoarei, que aconteça isso comigo. E até hoje, meus irmãos, nós somos abençoados, não porque juramos a Deus e prometemos a Ele, mas porque Ele jurou e prometeu que nos abençoaria. Louvado seja o seu santo nome. Porque se fôssemos salvos pelo que nós prometemos, eu tenho certeza que ninguém aqui estaria mais presente, nem esse que vos fala. Mas não depende do que eu prometi a Deus. Eu falharei nas minhas promessas para com Deus. Mas é porque Ele prometeu e disse, de maneira nenhuma deixarei vocês. Sendo assim, meus irmãos, somente a fé. Somente a fé, porque é nessa fé que nós somos abençoados e o Senhor tem nos multiplicado. Bendito seja o Senhor. Termino aqui falando dessa expressão. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E olha como termina o verso 19. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Olho no olho, a vida continua. Juntos vamos viver. Haverá dramas? Sim, haverá dramas. Isso vai dizer, mas eu te conheço e nos chamará pelo nome. Pode ter certeza, o Senhor sabe quem é você e cuidará de você. Esteja sempre disposto, dizendo, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para cuidar do dia a dia, da minha vida, da minha casa, dos meus. E aconteça o que acontecer, é melhor obedecer do que sacrificar. Entre um dízimo forjado de engano, de roubo, de mentira, de falcatruas, é melhor um dízimo magrinho, fraquinho, pouco recurso, mas com obediência ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe na obediência, em nome de Jesus. Eu vou até refazer o meu pensamento. Não tem como o Senhor não nos abençoar se somos obedientes à sua palavra. Ele sempre vai nos abençoar. Por obediência. Bom seria que fosse também pela fé primeiro. Mas faltará muitas vezes fé, mas que não falte obediência. E gente boa, gente amiga, há perdão para quem erra no caminho. Não há perdão para quem erra o caminho. O vigário, o substituto, o Cordeiro de Deus, perdoa para quem erra no caminho. Deixando o caminho, lá não tem cordeiro, lá tem lobos, feras e bestas feras. Não deixe a igreja por nada, pois há perdão para quem erra na casa do Senhor. Mas não há perdão para quem deixa a casa do Senhor. E o Senhor é quem tem nos guardado sempre. Juntos, vamos começar a semana. E pastor Romeu, e se nada acontecer essa semana? Voltaremos de novo à casa do Senhor dizendo, um dia vai acontecer. Vocês acham que isso aqui foi de um dia para a noite? Foi? Demoraram anos, décadas, para o Senhor resolver a situação. Que o Senhor encurte o teu sofrer, a tua aflição, o teu drama. E se esse encurtar, se não for pelo tempo, que seja pelo consolo, que o Senhor te console, dizendo, aguenta, o teu dia chegará. Deus muito abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor?